eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, eternamente dependente de ti, Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém. Nós estamos iniciando no dia de hoje, um propósito que colocamos no canal em relação às programações que nós teremos, O propósito nosso é, segunda-feira, ter o clamor pelos pedidos de oração. De segunda a sábado, o nosso devocional pela manhã. E no próprio sábado, a oração pela família, às 3 horas da tarde. E agora, aos domingos, como hoje, estaremos colocando um estudo específico em cada domingo. Cada domingo nós estaremos colocando um estudo específico. Amém? Hoje nós estaremos falando sobre ansiedade. Porém, você fica à vontade, se você quiser, coloca no nosso comentário o tema, o título, o assunto que você quer que nós abordemos, e no decorrer dos domingos nós estaremos abordando esse tema em forma de estudo e colocando no nosso canal. Então vamos estar lendo aqui uma palavra em Mateus capítulo 6, versículo 25, vai falar sobre a solicitude da vida, Amém? Eu queria que você nos acompanhasse. Se você possui o exemplar da Bíblia Sagrada, leia conosco. Se você não possui, só nos ouça. Mateus capítulo 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer e pelo que haver de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícito, olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Pois vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Através dessa leitura, nós já podemos perceber que o assunto em que Jesus está abordando aqui vai falar exatamente das questões naturais da vida, questões primárias, necessidades primárias. Mas Jesus vai nos mostrar que, independente dessas necessidades, o Senhor, Ele conhece todas elas, e nos mostrando e nos ensinando que nós não devemos estar inquietos, angustiados, ansiosos concernente a essas coisas, Então, por isso que essa passagem bíblica, ela se torna realmente uma leitura propícia para que nós possamos estar desenvolvendo, amém, no decorrer dessa lição, amém? Eu queria
né, primeiramente passar para você algumas observações que vai falar sobre ansiedade, alguns pontos de vista, algumas teorias ligadas à ansiedade, amém? Quando a gente pega aqui, né, o que significa ansiedade, né, segundo alguns médicos, a ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças, né, psíquicas marcada pela preocupações excessiva ou constante de que algo negativo vai acontecer. Em especial, durante as crises de ansiedade, as pessoas não conseguem se ater ao presente e se sente uma grande tensão, às vezes sem um motivo aparente. Então, a visão médica a respeito desse assunto vai nos mostrar que, né, tem pessoas que sofrem realmente por antecipação. Eles vão sofrer antes mesmo daquela realidade ser construída, né? É um sofrimento sem, às vezes, ter motivo real para aquele sofrimento. Então, segundo a visão dos médicos, a questão da ansiedade, ela vai beirar exatamente esta questão. É uma prévia, é um pré-sentimento, né, de tensão antes mesmo, né, de algum fato ser manifestado, né? Então, é uma visão médica. A visão agora, né, dos psicólogos vai falar a respeito também da ansiedade. É um estado psíquico, no entanto, ela tem sido definida de maneira geral como um estado emocional desagradável acompanhado de desconforto físico e que geralmente possui relação com o medo. Amém? Então, uma coisa está ligada à outra. Aqui a visão dos psicólogos vai falar que a questão da ansiedade está ligado diretamente ao medo. E é uma realidade. Por quê? Porque, na verdade, o medo ele vai se manifestar na vida daquela pessoa que, de alguma forma, ela imagina, ela idealiza, né, alguma situação, né, que possa trazer algum dano. E a ansiedade é exatamente isso. A ansiedade é você, de uma forma antecipada, né, pensar, idealizar em algo que não vai ser, de fato, aquilo que a pessoa está imaginando. A pessoa às vezes pensa que vai ser um bicho de 4, de 7 cabeças, alguma situação, e às vezes não é, né, daquela proporção que a própria pessoa está imaginando. Então o medo, na verdade, ele é manifestado por algo desconhecido. Nós sentimos medo, às vezes, por conta de alguma situação que a gente não domina, né? É algo que é novidade, é algo que a gente não conhece, e aí traz este medo, né? Um exemplo simples, a pessoa vai ir em um local determinado, né? Algum país, alguma cidade, algum bairro, que a pessoa ainda não conhece. De antemão vem aquele medo, por mais, né, simples que seja, mas é um medo baseado em uma questão desconhecida, né? Seja uma prova, seja um trabalho, seja alguma coisa que a pessoa vai fazer de novidade, vai trazer um meio medo em relação ao que a pessoa vai fazer. Mas é porque é novo, é uma novidade, é uma coisa desconhecida, algo que a pessoa nunca experimentou. Então o medo ele traz isso. Quando a gente traz a questão da ansiedade, está realmente ligado diretamente ao medo, que a ansiedade é uma situação prévia, a pessoa já sofre por antecipação, por algo que ainda não se manifestou, né? É uma visão, né, dos psicólogos em relação a isso, amém? Também temos aqui, eu também quis questão de separar uma visão dessa questão da ansiedade ligada ao dicionário de português, né? O que o dicionário de português vai nos falar
né, a respeito da ansiedade. O que significa a ansiedade segundo a visão, né, do dicionário de português, amém? O dicionário de português sobre ansiedade é estado emocional ou emotivo caracterizado por um sentimento de insegurança, né? Então, a visão aí do... Eu vou ler novamente para poder enfatizar, né, a questão dessa leitura. Ansiedade é um estado emotivo caracterizado por um sentimento de insegurança. Amém? Então, a ansiedade também vai beirar uma questão de insegurança. O que é isso? É quando você olha para si mesmo, olha para você e se sente incapaz, e se sente inferior, aqueles complexos de realizar alguma coisa ou de ser alguma coisa. E aquilo, querendo ou não, gera uma ansiedade. Por quê? Porque você não acredita no teu potencial, né, na tua capacidade de fazer, realizar alguma coisa. Então, segundo o dicionário de português, né, é esse estado emocional caracterizado por essa insegurança. Amém? E para nós terminarmos, né, toda esta visão, nós já falamos sobre o que a visão que o médico tem sobre a ansiedade, o psicólogo, né, o dicionário de português, agora o dicionário bíblico. Amém? Vamos ver aqui, eu também separei para nós o que o dicionário bíblico quer dizer sobre ansiedade. Amém? Ansiedade, de acordo com o dicionário bíblico, é perturbação de espírito causada pela incerteza e por receio. Então, está aí também o que significa a ansiedade segundo a visão, né, do dicionário bíblico. Amém? Todas essas visões, elas estão corretas em relação à ansiedade. Mas eu coloquei algo aqui para nós, para trazer um resumo, né, para você que está nos observando, está nos ouvindo. Eu botei um resumo que vem a ser a ansiedade, né, para você ter uma compreensão melhor e mais clara a respeito desse assunto, que possivelmente você possa estar sofrendo disso, estar passando por isso, né, enfrentando esta situação no exato momento, ou às vezes você conhece alguém que esteja também passando por isso, você possa ser agora esse ajudador, esse orientador a fazer com que essa pessoa saia, né, desta doença, né, que não deixe de ser uma doença, né, mental, uma doença psíquica, que também depois, querendo ou não, vai envolver a própria saúde. Amém? Tá, assim, eu coloquei a respeito, né, desse resumo, né, o que é sofrer de ansiedade. Ó, ansiedade é um termo geral para vários distúrbios que causam nervosismo, medo, apreensão e preocupação. Amém? Então, se você está passando por isso, né, possivelmente seja um sinal muito grande que você está, né, sofrendo de ansiedade, de distúrbio, amém? De ansiedade. Mas é por isso que nós estamos aqui, para poder te ajudar, de alguma forma, a você controlar isso, né? A você estar curado deste mal, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Nós iremos ver isso, nós iremos vencer isso através de Cristo, através do Senhor, né, demonstrando aí nesse estudo. Amém? Vamos lá, eu queria mostrar para você, né, alguns sintomas, né, alguns sintomas que vão de fato aí revelar para você mesmo que você está sofrendo disso. Amém? Então é uma forma de você identificar esse mal. Amém? Vou estar lendo aqui alguns sintomas. Primeiro a gente vai ver os sintomas
mentais e depois físicos, amém? Sintomas mentais e depois físico, ok? Os sintomas mentais são constante tensão ou nervosismo, sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, medo constante, descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto da atenção, preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade e agitação dos braços e da perna. Então você vê aí uma série, nós fizemos uma lista, né, de sintomas mentais, né, que se manifestam na vida de quem sofre com esta doença de ansiedade, né? Como eu disse anteriormente, você tem como identificar, né, em você, principalmente, ou em alguém que esteja sofrendo desse mal. Amém? O primeiro passo é identificar. Se eu conseguiu identificar aonde que é a doença e qual é a doença, então temos como agir, né, como remédio em cima desse problema, amém? Então vamos lá. Agora, esse sintoma de ansiedade mais ligado ao físico, né, a parte física, ao corpo da pessoa, né? Amém? Então vamos lá. Um dos primeiros sintomas é dor ou aperto no peito e aumento das batidas do coração. O outro é respiração ofegante ou falta de ar. Aumento de suor, tremores nas mãos ou em outras partes do corpo. Sensação de fraqueza ou fadiga. Boca seca. Mãos e pés frios ou suados. Náusea, tensão muscular e dor de barriga ou diarreia. Amém? Então, tudo isso, essa outra lista aqui, já está agora ligado a sintomas físicos. A manifestação que a ansiedade ela vai fazer na vida de quem possui essa doença. Amém? Porém, a gente só está aqui identificando, né, para que você consiga constatar esse mal em você ou em alguém, né? E agora eu quero que você venha comigo entender como ser curado da ansiedade em Deus. A ansiedade é a falta de fé e confiança em Deus pelo desconhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, na verdade, essa ansiedade ela vai se manifestar na vida daqueles que está em falta, está com a falta da fé e da confiança em Deus pelo desconhecimento da palavra do Senhor. Amém? Então, a fé e a confiança, ela gera como se fosse um bloqueio, né? Um campo de força, não deixando que este mal se manifeste ou se aproxima na vida daqueles que têm a fé e a confiança que vem através do conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, por isso, eu gostaria de ler com você alguns versículos bíblicos que vai nos motivar, né? Vai nos motivar a confiar, a crer em Deus, a acreditar no Senhor, a ter fé nele, e com isso se torna uma arma, né? Uma arma poderosa para você vencer a ansiedade, amém? Então, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas, alguns versículos bíblicos, para que você possa estar meditando e, de alguma forma, também recebendo esse remédio, esse antídoto, amém? Né, da fé e da confiança, através do conhecimento da palavra,
para poder agora ser curado para a glória de Deus, amém? Então vamos ler aqui alguns versículos bíblicos, amém? Primeiramente uma palavra, uma passagem conhecida. Eu gostaria de ler versículos conhecidos, né, para que você possa ter uma facilidade de encontrar e também que você possa ter uma identificação maior, né? Versículo conhecido você se familiariza mais, né? Então não vou trazer um versículo desconhecido, mas o primeiro versículo que eu quero que você leia comigo é Salmo de número 23, Salmo de número 23, um salmo conhecido, do verso 4, né, né, que vai descrever também essa realidade. Vai falar assim, ó, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Amém? Então, esse versículo ele vai nos mostrar que mesmo que nós passemos pelo vale da sombra da morte, que é uma situação de morte, né, uma situação, um cenário de morte, mas traz em nós um conforto em que Deus está conosco, né, e a sua própria vara, seu cajado nos consola, ou seja, através da orientação, consolo de Deus, essa orientação vai trazer para nós uma segurança pelo momento que estaremos enfrentando, amém? Uma outra passagem conhecida em relação a essa questão da ansiedade, como esse antídoto, esse remédio, é também Salmo de número 37, um outro verso conhecido, Salmo de número 37, do verso 3 até o 5, né, que diz assim, ó, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará. Amém? E tudo Ele fará. Amém? Então, né, mais uma passagem bíblica, um verso bíblico, que vai nos orientar de fato, a ter esta tranquilidade, né, essa paz de espírito, né, por conta desta fé e a confiança em Deus, de saber que o Senhor não nos deixa sozinhos, o Senhor não nos abandona, Ele não nos deixa enfrentar situações adversas, né, sozinho, mas Ele está conosco, que essa é a nossa maior garantia. A nossa garantia é entender, é identificar que o Senhor está conosco em todo momento. E isso, querendo ou não, né, é maravilhoso, porque traz em nós esta confiança, esta fé que precisamos, logo conseguiremos vencer a ansiedade. Amém? Um outro versículo bíblico, um verso bíblico, bastante conhecido, é no Salmo 121, Salmo 121, que eu acredito que você também já possa estar aí lembrando, recordando o que diz esse Salmo, né? Eu gostaria de ler para você, né? Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Então, uma coisa que você precisa entender, que não é pelo teu braço, não é pela força do teu braço, nem pelo teu conhecimento, que você vai conseguir ou adquirir alguma coisa, mas é através da mão do Senhor, é através das potentes mãos, das mãos poderosas de Deus, que você vai ser socorrido, vai ser liberto, né, através da mão do Senhor, né, que as coisas acontecem, amém? Então, nesse Salmo 121 vai nos mostrar, né, de onde que virá o meu socorro.
O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Um outro salmo conhecido, tá vendo? Você está percebendo que são salmos que às vezes você mesmo já conhece, mas pela falta da leitura, né, da meditação, né, de estar mais próximo da palavra de Deus, você esquece, acaba esquecendo e deixa de lado um alimento tão saboroso, tão forte, tão sólido, para poder vencer as adversidades da vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui um outro salmo. Salmo 125. É um salmo clássico também, né, a respeito da confiança. Vai falar sobre isso, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém? Né? Que esta palavra venha sair como profecia, venha sair como uma revelação para você nesta manhã. Amém? Aqueles que confiam no Senhor, quero profetizar na tua vida, meu irmão. Quero profetizar na tua vida, varoa, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Oh, aleluia! Anamantiovas neplafácia. Alachuri canta Arábia. Eles são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Isso quer dizer que, independente do que você enfrentar, né, você que confia em Deus não será abalado, mas permanecerá para sempre. Amém? Glória a Deus. Mais uma referência para a nossa meditação. Amém? Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30. O próprio Cristo vai agora nos orientar a respeito disso. Está escrito assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, na verdade, o próprio Cristo vai nos orientar a buscar a solução nele, né? Aquilo que você precisa, aquilo que você tem enfrentado, tem uma solução. E onde nós encontramos? É em Cristo. Amém? Então, que você possa estar aí recebendo esses versículos que vai nos orientar a respeito esta fé e esta confiança que devemos ter em Cristo. Amém? Uma outra observação, a próxima observação, é a respeito das nossas petições, as nossas orações, o nosso clamor. Por quê? Porque, na verdade, é como você tivesse indo se consultar com um psicólogo. Você senta ali, você marca uma consulta, e aí você vai se expor, você vai falar para o psicólogo o que você está enfrentando. E através daquilo que você for falar, ele vai aplicar, ele vai te orientar a um caminho para você sair dessa bifurcação, desse beco sem saída, né? E não é diferente em relação ao Senhor. Quando você vai orar, quando você vai expor para Cristo, é como você passando para Ele exatamente os teus problemas, e Ele agora vai te orientar, né, a sair dessa situação embaraçosa, dessa doença, dessa enfermidade que se chama ansiedade. Amém? Então faz isso, né? Você precisa se abrir com Cristo. Até porque realmente é libertador. Que se você guardar esse sentimento, essa preocupação, essa tensão dentro de você, vai chegar uma hora que você vai explodir. E essa explosão possa realmente afetar não somente a tua parte mental, né, teu psicológico, mas o teu físico, trazendo danos irreparáveis. Amém? Então você se expor para Cristo, você está
trazendo para fora, você está lançando fora de si aquilo que está te trazendo essa ansiedade, amém? E aí temos alguns versículos bíblicos que também vai nos dar base para isso, para você realmente estar em oração, clamando, buscando a Deus, né, e expondo para Ele aquilo que você está passando, amém? Vamos estar lendo aqui em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro, capítulo 5, diz assim, ó, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, amém? Então, está nos mostrando para lançar, para expor, para orar, né? E trazer até Ele toda a nossa ansiedade, tudo que está nos trazendo inquietação, aflição, angústia, né? Não adianta você guardar para você, não adianta você tentar esconder isso, né? Porque não vai trazer solução nenhuma. Então, a orientação de Deus é você estar lançando sobre Ele. Amém? Uma outra referência é aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Está assim, ó, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Amém? Que toda a vossa, olha o que a Bíblia diz, irmãos, olha aqui, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas. Então é isso que o Senhor vai nos orientar. Amém? No Salmo 120 também, Salmo 120, verso 1, também vai falar sobre, né, esse propósito de estar orando, expondo para Deus. O salmista vai falar desta forma, ó, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, amém? Então, qual é o propósito de você estar orando? Eu já disse, é você lançar de dentro de você para fora tudo que está aí, né, trazendo essa tensão, mas uma das questões fundamentais é saber que através dessa atitude você vai conseguir ter a resposta de Deus. Deus vai trazer a solução para o teu problema, aquilo que o médico, o que psicólogo, um pastor não consegue trazer ou realizar na tua vida, o Senhor consegue, amém? Então não deixa de entrar por este caminho de oração. Talvez você está aí se lamentando da vida, se questionando, com depressão, com ansiedade, aflito, com essa sensação de morte, né, achando que está no fundo do poço, que não tem solução para você, para a tua família, mas, né, esse é o caminho que o Senhor quer para você hoje, agora. Faça isso, após este vídeo, você dobra o teu joelho e ore a Deus, amém, buscando a Deus, amém? A outra observação, para estarmos caminhando para o final desse estudo, é você entender que você não pode estar preso à realidade da tua vida hoje. Você não pode estar olhando para as situações que te cercam, se prendendo aos problemas que hoje batem na tua porta. Se você ficar fixando somente nessas coisas, realmente a tua fé vai desmorecer, a tua confiança vai desmorecer, né? Porque você está olhando o tamanho desta situação e esquecendo o tamanho de Deus. Na verdade, o tamanho do Senhor é muito maior. Não tem como comparar o poder, a supremacia de Deus em relação a nada desta vida. Amém? As questões dessa vida são insignificantes quando comparadas com o poder de Deus. Amém? Então, uma questão que eu quero ler para você, essa mais uma observação, é exatamente a respeito dessa questão que você está olhando para o Senhor. Amém? Está assim, ó. Todos nós ficamos ansiosos quando paramos de olhar para Deus. Passamos a ver somente as circunstâncias, as dificuldades da vida que tornam as nossas dias difíceis, fazendo com que nos deixemos levar pela preocupação do coração. Amém? Um exemplo muito grande disso é Pedro, e é isso que eu gostaria de dizer para você também.
uma passagem bíblica onde vai apontar, exatamente essa situação, onde que Pedro deixa de olhar para Jesus e olha para os ventos, para as situações que lhe cercam. Amém? Está aqui em Mateus 14, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo 30. Amém? Mateus capítulo 14, no versículo 22, está escrito dessa forma: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque os ventos eram contrários. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém? Então, percebemos que Pedro, ele já estava andando por cima das águas. E de repente ele sentiu o vento. Tem algumas versões que vai dizer que ele, olhando para o vento, né, ele teve medo. Então, entendemos que, enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava caminhando por cima das águas. As águas representam realmente as tribulações da vida. Né? O mar representa as lutas, guerras que enfrentamos de forma cotidiana. Mas andar por cima das águas é agora você enfrentar e vencer essas situações da vida. Só que, qual foi o detalhe aqui? Que ele só conseguiu fazer isso, vencer as situações da vida, enquanto estava olhando para Jesus. Porque quando a gente olhamos para o vento, para a tempestade, para o mar, isso nos paralisa, é paralisante, congela as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso progresso, o nosso crescimento. Então, a observação para você, varoa, varão, você que está nos ouvindo agora, que está aí, né, acompanhando esse vídeo, né, a palavra de Deus para você, para finalizar esse estudo, para você vencer a tua ansiedade, é você não estar olhando para as situações da vida como se fosse uma solução para você. Na verdade, é o contrário. Funciona só como algo paralisante para você. O segredo aqui é para você olhar para Jesus. Olha para o Senhor. Por quê? Porque, na verdade, as provações continuam sendo o mesmo. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que ele andava por cima das águas. Pedro estava andando por cima das águas. A água não mudou, era a mesma, o mar era o mesmo, o vento era o mesmo. Então, por que ele conseguiu andar e agora não estava andando mais? É exatamente essa diferença. Né? Às vezes a gente olha, poxa, eu já enfrentei essas situações da vida, enfrento, mas parece que a minha força hoje está menor. Mas qual é a diferença? Essa é a diferença, é porque você estava andando com Jesus, olhando para Jesus, e conseguiu enfrentar, e hoje não, amém? Então eu queria orar por você nesse momento, amém? Uma breve e objetiva oração, para que através desse estudo específico, temático, você possa, de alguma forma, receber a orientação que você precisava, que o Senhor Jesus vinha falar muito maior,
né, ao teu coração, muito mais coisas, se revelar muito mais a você, através de todas essas palavras que nós falamos, e que Deus venha te dar graça, e que você venha sair deste poço, desta situação, amém? E glorificar a Deus através da vitória que Jesus vai te dar, amém? Então vamos orar neste momento, né? Curva a tua cabeça, você que pode, amém? Onde você estiver, se você não pode, amém? Só nos ouça, amém? Em nome de Jesus. Senhor Deus bendito, Deus santo, Deus soberano, ó Deus, nós estamos falando a respeito de ansiedade, Senhor. Esse mal que tem atrapalhado, Pai, a vida de muitos irmãos, Pai, de amor, de misericórdia. Como nós já falamos, Senhor, Senhor Jesus, temos em Ti, ó Pai querido, Deus poderoso, a capacidade, as condições para vencer este mal. Camanto de provas nefaçarábia, entre de comunúcia, Espírito da verdade, que a Tua mão, que o Santo Espírito venha intervir agora, ó Pai, neste ouvinte, nesse aí o irmão, ó Deus querido, que está nos acompanhando, esta varoa, esse jovem, Pai, esse ancião que está aí, Senhor, do outro lado, pedindo ao Senhor ajuda para ser liberto deste mal, Senhor, que tem gerado tantos danos na sua vida, Senhor, no seu cotidiano, ó Pai, na sua parte mental, na sua parte física, através desta oração, Pai, que o Senhor venha entrar agora, ó Pai, e agir, ó Pai, aonde esta pessoa estiver, Pai, opera um milagre, Minafaçarábia. Eu repreendo também a ação demoníaca, eu repreendo, Pai querido, esta opressão diabólica, esse agir, Senhor, do maligno, oprimindo essa pessoa, meu Pai. Deus vivo, Deus santo, todas as obras maléficas, todas as setas de Satanás, todos os dardos, tudo que vem, Senhor, oprimindo através desta oração, que esta pessoa agora, que você agora venha sentir a presença de Deus e o poder de Deus. Oh, glória a Jesus! E a glória de Deus venha entrar aí, aonde você estiver, venha invadir a tua alma e quebrar esses agrilhões, essas cadeias, e que você venha receber a vitória em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Na semana que vem, domingo que vem, estaremos de volta. Que você venha estar aí ligado, acompanhando. Coloca, né, o teu comentário, se você quiser um tema como nós falamos no início desse vídeo. Amém? Coloca aí abaixo. Amém? Não esqueça, amém? Você não pode esquecer, né, de se inscrever, né, no nosso canal. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Amém? Ative aí o sininho para você receber nossas notificações, todo vídeo, toda novidade você receber, amém? Aí no teu celular, amém? No teu computador, na tua casa, na tua televisão, amém? E, né, aí também, né, colocar aí o like se você gostou desse vídeo, amém? Então, seja dependente de Deus, amém? Deus abençoe, fica na paz.